Então, na relação afetiva, a reciprocidade, quando eu falo de afetivo aqui, ainda não é o afetivo amor entre duas pessoas. É o afeto social ou familiar. Na relação afetiva, a reciprocidade é uma questão de energia que atua como o selo da alma, aprovando ou desaprovando a conexão entre nós e outras pessoas. Então, se eu estou me comportando mal nesse meio, eu não conseguiria ficar na frente de vocês. Quando você vai tratar uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, tem muita gente que se forma em direito e até passa em concursos. Eu já tratei de juízes que não conseguem falar em público, porque tem uma marca de passado, de um comportamento inadequado que envergonha ele até hoje. Então ele tem a nítida impressão que as pessoas estão lendo quem ele foi no passado. Não é o agora dele, o agora está perfeito, é o passado. E o passado está incomodando. E você tem que trazer aquela memória de passado e passar aquilo a limpo, para poder resolver o problema, porque você não vai conseguir falar em público, qualquer olhar faz ele ficar calado, intimidado, constrangido, trava. Advogados que têm esse problema, médicos que se sentem incapazes de atender, psicólogos, aliás, de qualquer área de serviço. Outros se candidatam a negócios, a vendas, mas não conseguem fazer, porque no passado agiram prejudicando os outros, dando prejuízo para os outros, agora são impedidos por eles próprios de continuar agindo daquela maneira. Então se sentem profundamente constrangidos. Eu estava atendendo essa semana uma pessoa que desencarnou há uns 6, 7 meses atrás, e o filho estava muito incomodado porque sentia a presença do pai o tempo todo, querendo dar um recado para ele. Acho que tá bom, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Eu falando com ele, ele vem e fala nada da existência atual da última, que foi uma pessoa corretíssima, falando da encarnação anterior, em que ele ensinou aquele mesmo filho que ia dar o recado agora a ser um mau caráter. Mas o filho não é mau caráter agora. Mas ele estava dizendo assim, o espírito, né? Que a culpa que ele trouxe, que ele traz, que ele passou a vida toda com aquela, ele não conseguia decifrar aquela culpa. Porque ele sentia sem saber por que sentia. E aí no tratamento, ele veio para a incorporação, nós colocamos ele em regressão, fazer ele ver o que aconteceu no passado e por que ele tinha culpa com aquele filho e não tinha com os outros. Aí a gente viu que o filho foi o discípulo dele, o que mais ele ensinou a agir de forma errada no passado. Então é como se ele, mesmo desencarnado, continuava preocupado, será que o filho ia agir de forma errada? Porque ele ensinou aquilo. E aí você tem que trazer e mostrar uma série de coisas para o espírito, então colocar em regressão, fazer ele ver como funciona a lei divina, como funciona a vida, fazer ele perdoar a si mesmo para poder restabelecer, socorrer possíveis vítimas, porque muitas vezes as vítimas estão por perto, outros espíritos cobrando. Então só aos poucos você vai se resgatando do passado e se recolocando no presente. A ferida evolutiva do abandono ou do autoabandono é amenizada quando há troca de emoções, causando um preenchimento interno extremamente motivador e acolhedor. Então, na medida que eu me comporto dentro de um grupo de forma cooperativa com o grupo, eu vou me sentindo, como é que eu usaria um termo, querido pelo grupo, vou me sentindo aceito pelo grupo, vou sentindo amizade e afeto pelo grupo e sinto a afetividade dos outros. E aí eu me sinto à vontade no grupo, me sinto feliz no grupo, sinto o prazer de estar no grupo. Na medida que eu ajo de forma equivocada, eu vou me excluindo do grupo, vou me sentindo constrangido no meio do grupo, vou me sentindo perturbado, julgado, condenado. Eu me excluo. Então, na realidade, o que Jesus quis ensinar foi isso quando disse: ama ao próximo como a si mesmo, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não é só os outros, não, é a si mesmo, é os próprios erros. Faça aos outros o que você quer para você. É disso que ele falava, nos ensinando o caminho da felicidade, na realidade. Mas todo mundo escolheu botar Jesus num trono e fazer um líder religioso, em vez de seguir a orientação dele e aplicar na própria vida para melhorar a qualidade de vida. Se escolheu fazer uma religião. Então a religião virou uma obrigação, quem é católico vai na missa
uma vez por semana e acha que está resolvido o problema. Ou o evangélico vai lá na sua igreja, faz os seus louvores e acha que está resolvido. O espírita vai tomar um passe lá e assistir meia palestra, porque ele não gosta da palestra, ele gosta do passe só. 90% dos espíritos fazem isso e acha que está resolvido o problema, porque qualquer coisa é culpa dos espíritos. O católico e o evangélico é culpa do demônio, né? Então já temos quem botar a culpa, ou é Deus ou é o demônio, ou é os espíritos, e está resolvido o problema. Só que não é assim que funciona. O problema está em nós, ou a solução. Pessoas recíprocas correspondem-se moral, emocional, espiritual e energeticamente. No entanto, nenhum relacionamento oferecerá um nível tão consistente de pertencimento se cada um dos membros não estiver desenvolvendo o auto-pertencimento, promovido pelo movimento do auto-amor, do qual se nutrem e sentem pertencer, antes de tudo, a si próprios. Então, se eu estou de consciência tranquila, e dizem que quem não está de consciência tranquila não dorme nem direito, e eu já vivenciei isso alguma vez, sei que é verdade, e acho que dificilmente não tenha experimentado pelo menos um dia isso. Então, se você não está de consciência tranquila, você não está bem com você e nem com ninguém. O que você vai vibrar para os outros se você não está em paz, se você está se condenando? Você vai vibrar harmonia para os outros, vai vibrar paz, vai vibrar acolhida para os outros? Você vai trocar uma energia positiva com os outros se você não está bem com você? Não tem como. Se você está bem, você vibra bem e até entende as dificuldades dos outros com muito mais facilidade. Se o outro está meio azedo, você encontrou com ele, ele deve estar com problemas. Você não compra, não aceita aquilo, não fica para você. Se você não está bem, você compra a briga facilmente. Quando você está bem, você não compra. Você não aceita aquela energia que vem do outro. Você está blindado contra isso se você está bem. O Chico Xavier dizia que até mesmo feitiço, quando alguém faz um feitiço, só pega em você se você tiver brechas para isso, no teu campo de blindagem, no teu campo de aura. Se o teu campo de aura estiver saudável, você não tem culpa nenhuma, não carrega culpa, não coloca fé, energia no feitiço do outro, porque tem gente que não age assim, mas acredita demais nos feitiços que os outros podem fazer. E aí tem um segredo que é importante a gente fazer, e Jesus alertou isso em duas afirmações que nós precisamos ter sempre em mente. Primeiro, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. E a segunda afirmação, vós sois deuses, podem fazer o que faço e muito mais. O que Jesus fazia todo mundo sabe. E o que é o muito mais? Nós sabemos. Então assim, se você achar que o teu vizinho está fazendo feitiço para você, e você acreditar naquilo, você colocou a fé do tamanho do grão de mostarda que remove montanha no feitiço dele, e colocou aquela vós sois Deus também no feitiço dele. Você deu um poder para ele muito além do que você tem e do que ele já tinha, porque muitas vezes ele nem está fazendo nada, é você quem imaginou. Só que você imagina e a tua força mental, que é um poder divino em você, vai materializar o que você está criando, o que você está alimentando. Isso é uma das coisas que mais nos prejudica e nós não tínhamos noção disso. Não que não fôssemos avisados, faz 2000 anos que Jesus avisou isso. Mas como o que Jesus ensinou virou religião, então ninguém prestou mais atenção nisso. Na religião se dá muito mais importância para rituais do que outra coisa, do que reflexão. Imagine que você foi um feiticeiro no passado e que treinou a tua mente para fazer acontecer as coisas, porque os feiticeiros fazem isso, eles treinam a mente para fazer acontecer, para convencer o outro de que ele é poderoso, para intimidar, ameaçar. E aí você foi um desses no passado e tem a mente treinada para isso. Daí você diz, fulano está me fazendo porcaria. Vai aguardar para ver onde que vai estourar o negócio. Pode aguardar porque vai estourar mesmo em algum lugar. Então não dê esse poder para ninguém. Você é filho de Deus igual a todo mundo. Nem melhor, nem pior. Porque quem está encarnado na Terra, ninguém é melhor que ninguém aqui, porque nós somos
num grupo mais ou menos no mesmo nível, apenas com condutas um pouco diferentes uns das outras. Quando eu digo um pouco, pode ser, para nós pode ser uma enorme diferença, mas para o grau evolutivo nosso é pouca, porque em termos de grau evolutivo, 10 mil anos de diferença entre um espírito, a evolução de um e de outro, ainda é muito pequena a diferença. E aqui nós não temos isso. Então, só na medida que nós vamos tendo essa compreensão e vamos aplicando isso na nossa vida, mantendo uma fé tranquila de que tudo aquilo que estiver no nosso programa, que traçado pela divindade, nós não vamos escapar. Não adianta querer espernear, porque não vai escapar. E o que não estiver traçado pela divindade, corre por nossa conta. Se eu sei que uma rua é perigosa passar, e eu insisto em passar nos horários mais impróprios por ali, foi Deus quem quis que acontecesse uma desgraça, uma coisa ruim? Não, foi a tua imprudência que quis, a tua escolha, porque nós temos a inteligência para usar em nosso proveito, não é para outra coisa. Só o alto amor extingue as sombras da carência e a falta de si mesmo. Essa falta de si mesmo aqui é um negócio ainda que precisa de uma reflexão, porque a falta de si mesmo é a desconfiança de que você não é mais filho de Deus, de que você não tem mais os poderes que todo mundo tem, que Deus te deu. Essa é a falta de si mesmo, é a descrença no amparo da divindade, a falta de si mesmo. É você se considerar um nada. Não sou nada, sou incapaz. Nós temos que considerar também que muitas vezes nós nos viciamos no comodismo, na reclamação, no achar tudo difícil, até impossível. Os outros podem, eu não. Os outros têm sorte, eu não tenho. Qualquer um é capaz de aprender mais, de saber mais, de fazer mais. Eu não. Porque muitas vezes nós nos desqualificamos usando aquele mesmo poder da fé que remove montanhas contra nós mesmos. Ah, porque o Chico Xavier era uma alma iluminada. Realmente, trabalhou para isso. Muito. Sofreu humilhação, sofreu de tudo, mas buscou o ideal que ele queria para chegar onde ele queria chegar. Ah, eu nunca vou ser igual. Não vai porque você não quer, porque você não busca ser. Porque qualquer um de nós pode batalhar para chegar em algum lugar que deseja, para aprender alguma coisa que queira aprender. O problema é aquilo que o escritor Jorge Amado dizia, que quando falavam para ele que ele tinha muito talento, ele diz 10% de talento em cada livro e 90% de esforço. Quem gosta dos livros dele, 10% de talento e 90% de esforço. E é verdade isso, gente, porque se você se dedicar a fazer, você consegue. Quando nós fomos construir o nosso primeiro centro espírita, que foi o Ramatiz, a gente queria construir um centro dentro da cidade. E aí começamos a procurar terreno que fosse considerado a área do município. Até que encontramos aquele que era um banhado, cheio de cobra, quem conheceu ali sabe que era um atoleiro danado. Aí brigamos para conseguir, muito tempo para conseguir o terreno, conseguimos a doação do terreno, mas precisava aterrar aquilo ali. Ali foi, acho que, quase 3 metros, quase 4 metros de aterro em cima daquilo, tanto que nós contratamos um batalhão para fazer o aterro daquilo ali, porque deu uma semana de trabalho com um monte de máquina e caçambada de terra ali. Aí nós tínhamos que juntar dinheiro, porque conseguimos que o batalhão fizesse, mas tinha que pagar o combustível. Eles faziam o trabalho de graça, mas o combustível eles não davam. Olha que nós batalhamos com rifas e tudo mais. E depois tinha que construir o centro. Aí eu estava achando difícil para construir o centro, porque tinha que fazer rifinha, né, pequena e promover macarronada e jantares para ir juntando dinheiro, né, e mensalidadezinha de R$1 até R$5 para conseguir dinheiro, para construir. Um dia conversando com o espírito Irmã Teresa, de novo eu caí na mesma besteira de fazer pergunta para espírito, né? Para mentor, né, Irmã Teresa, precisa ajudar a gente aí porque o negócio não está andando. E ela disse que não está andando porque vocês não se empenharam devidamente, né? Porque se vocês se empenharem, trabalharem para arrecadar dinheiro, vocês vão conseguir. Os outros conseguem, por que vocês não vão conseguir? E aí ela usou o exemplo dela, na época que ela foi freira e queria construir também mosteiros. E ela construiu, acho que 16 ou 17 mosteiros. E a Teresa queria fazer tudo de graça, tudo com doação. É lógico que nem todo mundo tem doação para fazer, nem todo mundo pode. E até que um padre que era confessor dela, um dia ela foi se queixar para o padre, aí ela aprendeu com os outros e veio descarregar em cima da gente. Ela foi se confessar com o padre lá e dizer que não tinha dinheiro para o mosteiro, queria, daí o padre disse para ela: Teresa, você esqueceu que você fez voto de pobreza? Como é que os trabalhadores que vão
cortar pedra, carregar pedra, construir esses mosteiros de pedra, vão fazer isso de graça e de barriga vazia. Eles têm família para sustentar. Você fez voto de pobreza, você odeia dinheiro, como é que você vai construir alguma coisa sem dinheiro? Aí ela se tocou, teve que desfazer o voto de pobreza. Tem gente que muitas vezes passa a vida sem sair do lugar por causa desse bendito voto de pobreza, que quando foi para o mosteiro na encarnação passada, na condição de padre ou de freira, fez o tal voto de pobreza, que é um pacto com Deus. Tá? E aí quer melhorar de vida, depois na outra encarnação não vai melhorar. Você fez um pacto com Deus para viver na pobreza a vida toda, na falta de recursos, vai continuar daquele jeito. Vai ter que desfazer isso. E aí a Teresa nos ensinou isso, que se faz as coisas com trabalho, com esforço, com empenho, com dedicação. Você chega lá. Agora, se ficar botando dificuldade em tudo, não se mexe, quer que as coisas caiam do céu, não vão cair do céu. O céu cai chuva, raio às vezes, até pedra às vezes vem lá de outros planetas, né? Pedaço de satélite também cai. Mas fora disso, nada. Granizo. Então, todos nós temos em nós o poder divino de fazer, de realizar. Basta usar a fé que remove montanhas, usar a inteligência, lembrar de que Jesus disse: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. E confiar que estamos amparados. Estar amparado não é você bancar o atrevido e achar que Deus vai te livrar a cara de tudo. Não vai não. Você tem que fazer a sua parte. Use a inteligência, a prudência, os cuidados todos, porque isso compete a você. A lei divina te ampara. Tanto que no Pai Nosso diz: não nos deixeis cair em tentações. Não é não nos deixeis ser tentados. A gente já parou para refletir nisso? Não deixe cair, mas ser tentado pode, porque é a forma que você vai ser avaliado. Vamos ver se você já resiste à tentação. Nem sempre resistimos. Então, diz a irmã Dufour que os carentes crônicos de afeto são espíritos com sinais graves de abandono e dor, que se perderam no caminho do crescimento pessoal e não conseguem sentir a frequência curativa do amor. É do amor dos outros? Não, do dele próprio. É a carência do afeto próprio. Perderam a capacidade de autonutrição, de sentir o amor dos outros, de se sensibilizar e se adaptar às relações de trocas maduras e compensadoras. Ausentaram-se de uma relação digna com as leis da abundância do Criador e preferiram o lamentável encanto do egoísmo enlouquecedor. Surge então a carência afetiva, a falta do ser divino que se é desde a criação. O efeito mais devastador dessa falta é a mágoa, uma insatisfação persistente ao longo dos milênios e que leva às doenças graves, agora às depressões profundas, esquizofrenias, as perturbações mentais, as doenças de longo curso, que são autopunições, que se estendem às experiências do ser humano a nível expiatório grave. Ela surge ao se esperar demais do outro, quando você mesmo não oferece nem o necessário para que o outro prato da balança relacional alcance o equilíbrio. Eu não dou nada, mas eu espero muito. Eu acho que usar comigo, mas eu não colaboro. Eu não colaboro com a vida. Eu espero que a vida me atenda às minhas vontades, mas eu não colaboro com a vida. E não é assim que funciona, né? Porque você está com um filhote aí nos braços, né? Você é responsável pela condução dos primeiros anos dele, da educação que ele vai usar quando ele sair para tomar conta da vida dele. Você é responsável por grande parte disso, para corrigir, para ele não fazer o que não deve no meio do público depois. Se você não faz essa correção, não dá esse direcionamento, você fica responsável, fica cúmplice. Então os familiares são cúmplices, e tem aqueles familiares também que pedem, porque querem avançar na escala evolutiva e pedem pessoas difíceis, pessoas com problemas. São espíritos que já querem se graduar mais. Eles não precisam trazer aquele filho daquela forma, mas pedem que nem é laço de afeto deles. São espíritos espíritos terapeutas, espíritos que já são dedicados às causas do amor e da evolução e do auxílio aos outros. Eles não estão lidando com laço de afeto, eles estão lidando com irmãos de evolução. Então, quando os pais estão nessa condição de pais educadores ou amparadores, ele não tem aquele afeto de mimar.
Ele tem o afeto de cuidar e direcionar. Quando os pais mimam demais, esses pais precisam de tratamento também, porque ele vai construir problemas para o futuro. Você vai escolher, porque ou você escolhe pela vontade ou pela atitude, pelo comportamento. Então, se eu me comporto mal agora e eu sou chamado a atenção, não dou importância, eu estou escolhendo um caminho errado. Isso vai ter consequências futuras. Se eu, nessa caminhada, eu prejudiquei os outros, fui mau exemplo, eu vou sofrer as consequências disso. Você sempre será responsável por aquilo que você, pelos exemplos que você dá, pelo que você fez de bem e pelo que você fez de mal, ou pelo que você não fez. Para quem já foi católico, lembra que na igreja tem uma orientação que diz assim, que nós pecamos por pensamentos, palavras, obras, ou seja, ações e omissões. Quando você se omite também. Vamos supor que seu filho foi lá na escola, fez uma desordem lá e vieram reclamar e você vai brigar com os professores, em vez de conversar com ele e orientá-lo para não fazer mais aquilo. É muito comum os pais agirem dessa maneira com os filhos. Reclamaram na escola, o filho está criando problema lá, os pais se revoltam com a escola, com os professores, em vez de corrigir o filho. No futuro vão ser responsáveis por toda a encrenca. Eu vejo no caso de filhos drogados agora. Eu estou tratando de um caso que eu lembro bem, porque foi hoje que eu fiz o atendimento, em que a mãe no passado foi o cúmplice do filho. Acobertava, era uma família muito rica, o filho podia tudo, era o reizinho. Tudo que ele fazia de malandragem, de sacanagem, já tinha um caráter difícil, tudo que ele fazia a mãe acobertava. Agora a situação é muito outra, mas ela está o filhinho dentro de casa criando 1000 problemas, dando 1000 dores de cabeça, porque ela construiu uma encrenca para o futuro dela, e o futuro é hoje. E se ela não corrigir agora, e aí, quando a gente faz o atendimento que a gente percebe essa cumplicidade ou essa negligência, a gente passa a orientação para os pais também, para prestarem atenção nesse aspecto e fazerem a correção. E é muito legal porque quando os pais tomam consciência disso e escolhem seguir, observar e adotar uma postura nova, tanto o filho melhora quanto os pais melhoram. O relacionamento, a vida melhora para eles. Porque muitas vezes quando você traz um problema, você não sabe se aquilo é um karma de expiação, se é um karma de programação que tem um tempo determinado. É um programa, tem que vivenciar aquele tempo para corrigir, para instalar uma virtude ou corrigir um defeito. Então, aquela pessoa tem que passar por aquela experiência por um tempo, para ele corrigir algo que está errado nele, algo lesivo, prejudicial aos outros também. Karma de provação, vai passar por um tempo submetido a uma prova difícil para ver como é que ele se sai. Esses 3 karmas são difíceis de serem mudados, mas pode ser melhorado e muito, porque a lei divina não proibiu ninguém de buscar ajuda. Tanto que diz, buscai e achareis, bater, abrir-se-vos-á e pedir, obtereis. Então se deve buscar ajuda. Mas o médico disse que aqui é congênito, que não tem jeito, Esse é o que o médico acha. O médico estuda a reencarnação, estuda vidas sucessivas, karmas? Não. O médico estudou a questão do corpo. E naquele momento que ele olhou naquele corpo, não tem como modificar. Mas não foi buscar o que está travando, o que está causando aquela situação. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer esse tratamento, você vai buscar a causa raiz e às vezes você destrava uma situação que parecia irreversível. Nós tivemos casos de 4 meninos do Rio Grande do Sul, da região dos alemães ali, que ali reencarnou muita gente da época do nazismo, né? No Rio Grande, no Brasil todo tem gente reencarnada dessas épocas. E 2 deles eram surdo-mudos. E eles trouxeram para atendimento, e a espiritualidade na época recomendou 4 sessões para cada um, no mínimo. 2 deles com 4 sessões deixaram de ser surdo-mudo. E era irreversível o problema. Como que é irreversível e resolveu? Então nós não temos ideia do porquê a pessoa está daquela forma. Muitas vezes a personalidade que está influenciando o corpo físico é que é doente. Tem que curar a personalidade para curar no corpo físico. Nós temos um caso agora bem recente, lá de Passo Fundo. A criança com 6 dedos nas mãos e com várias deficiências e um buraco no coração.
Tá, veio para o primeiro atendimento, ela foi suicida, deu um tiro no coração numa encarnação passada e causou uma série de outros problemas na vida dela com outros suicídios, não é o primeiro suicídio. Então ela veio toda estoporada agora, né? Tá, isso foi pego na gestação, eles faltavam que 3 meses, ela estava com 6 meses de gestação, estava mostrando tudo isso. Aí eles pediram atendimento, nós fizemos o primeiro atendimento. Aí eles viram que o médico disse, isso aqui o ideal é fazer um aborto, porque é uma situação grave, essa criança não vai sobreviver. Mas a mãe disse, não vou fazer, deixa eu nascer. Mas tanto insistiram com ela que ela resolveu de fazer. Mas chegando lá, um mês depois do atendimento aqui, chegando lá pediu para fazer um novo exame na criança. Tinha desaparecido o buraco no coração e desaparecido parte das deficiências. Como? Em um mês. Aí desistiram do tal de aborto. Também até o médico achou que era melhor desistir. Então, nós não temos ideia do poder que está nas nossas mãos. Quando eu digo poder, não é eu posso tudo. Não, depende do amparo divino. Mas quais são os recursos que estão nas nossas mãos para poder ajudar as pessoas a melhorarem suas condições? Nós não temos ideia, é só tentando para saber. Então, nós já fizemos um segundo atendimento para essa criança, não sei como é que vai ser, né? Parece que deverá nascer essa semana que vem ou a próxima, né? Então, essa questão de tratar o espírito que vai reencarnar, nós aprendemos isso lá no Centro Ramatiz, aí no começo do nosso trabalho, a espiritualidade nos ensinou a tratar espírito antes da concepção. Você está programando que quer ter um filho, então você entra em contato com a espiritualidade para ver quem está candidato a vir como filho. E aí você conversa com aquele candidato para ver se ele tem problemas ou não, quais são as dificuldades dele, porque pode ter uma dificuldade de relacionamento com os pais, pode ser um resgate, ele pode trazer deficiências, porque se não for tratado o espírito, muitas vezes ele vai nascer com a deficiência que tinha no astral, só porque não foi tratado. Nós tivemos um período que nós fazíamos um trabalho no Ramatiz chamado Arte Cura. Eram trazidas crianças deficientes, com todo tipo de deficiência, crianças espíritos, para serem tratadas antes de reencarnar. E do grupo da casa, que trabalhava na casa, muitos filhos foram tratados antes da reencarnação. Alguns até o nome já foi dado muito antes da concepção, antes do casamento, inclusive. Os candidatos a filho e depois vieram completamente diferentes daquilo que se apresentavam antes. Então, nós temos nas mãos possibilidades fantásticas, milagrosas, que nós não estamos utilizando ainda. Você imagine que a medicina faz milagres hoje. Agora imagine a medicina espiritual que não pode fazer. Só que nós não usamos, nós não treinamos, não damos importância, não valorizamos, não estudamos isso. Então, crianças com problemas, quanto mais cedo tratar, melhor. O caso de autismo, a medicina diz que não é. Ele não sabe tratar, porque o autismo não é um problema físico. É a mesma coisa que depressão. Depressão não é um problema físico, ela pode causar problema físico. Ela é um sentimento que está brotando lá do passado. Se a pessoa apoiar, abraçar o sentimento, ela fica depressiva. Se não abraçar, não fica. Mas é difícil de escapar. Então, pode ser tratado e deve ser tratado, mas tem que ser tratado na raiz do problema. Não adianta querer tratar o efeito. Quando você trata o efeito, trata hoje, amanhã precisa continuar o tratamento. Você não mexeu na causa. Isso é como se tivesse uma vertente d'água aqui no meio dessa sala. E toda vez eu vou lá e passo alguma coisa, uma cola ali para ver se a água não verte. Ela não verte ali, mas vai verter do lado. Agora, se eu pegar e cavar ali, canalizar aquela água e soltar lá para o outro lado, nunca mais vai verter a água aí. Eu resolvi o problema. Tratei na causa. Mas enquanto não tratar na causa, não resolve. Então vamos confiar que a lei divina está nos colocando nas mãos coisas extraordinárias. Eu sempre digo, a lei divina nos colocou nas mãos uma máquina extraordinária dessa aqui, que faz verdadeiros milagres. Isso aqui é um milagre que existe hoje, está na nossa mão. Milagre da inteligência, da capacidade, da realização do ser humano. E daí nós não conseguimos lidar com nós mesmos, não sabemos resolver uma dor de cabeça, uma enxaqueca, não sabemos resolver uma depressão, não sabemos resolver um autismo, um transtorninho qualquer, nós não conseguimos resolver. Por quê? Porque nós não
não damos a nós mesmos a mesma dedicação que é dada à tecnologia, às máquinas. Por isso se consegue milagres aqui e não consegue milagres aqui. Por isso esse lugar aqui chama-se Associação Vida Consciente. Tem a finalidade de trazer mais consciência sobre a nossa natureza divina, humana, os talentos, os poderes aplicativos que estão instalados em nós já, à nossa disposição e que nós não usamos, e a lei divina como funciona, mostrando que temos a possibilidade de melhorar nossas vidas e muito, mas depende de nós.